Ok, André chegou aí? André chegou aqui. Vamos lá, Franz? Vamos lá. Então, gente, vamos começar aqui a track de Hard Skills. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Franz Acker Lobianco e essa é a palestra SBAs, a Patrulha do Jogo. Todos me ouvem bem? Alô? Sim. Tá, beleza. Eu vou ficar de olho aqui no chat do Discord também pelo celular, então qualquer coisa eu vou olhando também algumas perguntas que aparecerem. Então vamos lá. Primeiro sumário, algumas coisas que a gente vai ver hoje. Então, para começar, quem sou eu, né? Para quem não me conhece, de me ver spamando em chats de outras conferências com piadas ridículas e quaisquer outros comentários, eu sou o Franz, sou juiz nível 1 do Rio de Janeiro desde 2020, então eu me certifiquei logo antes de começar o lockdown da pandemia, e por causa disso eu acabei atrasando os torneios que eu podia apitar presencialmente. Eu jogo Magic desde 2000, desde que tinha 10 para 11 anos, comecei lá no bloco de Invasão, Profecia ainda era vendida em booster naquela época, inclusive Avatar da Mágoa, grande carta que eu gostava quando era mais novo. Eu sou comandeiro casual profissional. O que isso quer dizer? Eu gosto muito do Commander casual, de maneira que eu tenho 13 decks de Commander hoje, basicamente só jogo Commander casual hoje em dia, então eu me chamo de comandeiro casual profissional. Já tive meus problemas com CLH, mas hoje já fiz as pazes com eles, com os jogadores e com o modo. Então vamos começar, né, com as SBAs. Por quê? Então vamos entrar um pouco numa discussãozinha filosófica. E para isso eu vou ter que contar um pouquinho de história, né? Em 1999, teve a atualização, em abril de 1999, teve a atualização da 6ª edição, que foi uma grande atualização de regras, onde vários conceitos do Magic moderno, digamos assim, que a gente usa até hoje, foram introduzidos, né? E essa atualização vazou que ia acontecer essa atualização um pouco antes, acho que janeiro, fevereiro de 99, e as pessoas ficaram agitadas, né? Aquela coisa, né? Jogador de Magic, todo mundo aqui que é da comunidade Visa sabe que quando tem alguma mudança já começa a falar que o Magic vai morrer, que o Magic vai acabar e que esse finalmente é o fim do Magic, né? Então começou um pouco esse burburinho quando vazou que ia ter essa atualização. E aí o Bill Rose, que é apenas vice-presidente da Wizards, enfim, participou do desenvolvimento e do design de vários e vários sets de Magic, fez uma carta para a comunidade, falando sobre essas mudanças, explicando por que elas iam acontecer, porque precisava de uma clareza melhor. Isso era a época ainda que tinha aquela coisa de interrupt, que counter spell interrupt, não tinha pilha, era um negócio meio louco, assim, as regras, e ele acreditava que elas precisavam de uma formalização melhor, de uma estruturação melhor, e as fases do turno, o conceito da pilha, prioridade, etc. E o que é interessante é que as SBAs entram nessa época também, na época chamavam State-Based Effects ainda, depois viraram State-Based Actions, e elas não são mencionadas nessa carta dele. E eu tenho uma teoria do porquê, e a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro, o Magic é um jogo dinâmico, é um jogo em que todo mundo aqui sabe, o estado de jogo que é o presente agora, pode ser bem diferente do estado de jogo que era 5 minutos atrás e bem diferente do que vai acontecer daqui a 10 segundos, né? Então é um jogo que muda o tempo todo, você tem respostas, você tem essa coisa da prioridade, parte do turno que coisas diferentes acontecem, né? E as regras oferecem uma estrutura geral de como o jogo acontece, né? Mas algumas mudanças nesse estado de jogo requerem ações, requerem que, né, uma criatura que vai para o cemitério porque recebeu dano letal, porque morreu, uma pessoa que perdeu o jogo, marcadores, fichas, né, quando saem de uma zona, vão para outra, enfim. Então, algumas mudanças no estado do jogo, elas requerem ações para serem feitas, né? E essas ações são as State-Based Actions. Elas entram, então, como um complemento da regra, então elas são parte da regra, de maneira que, assim, elas não são habilidades de criaturas, elas não têm uma pessoa que introduz elas no jogo ou não, elas estão sempre lá, elas são parte da regra mesmo, e por causa disso eu considero elas as regras vivas, né? A patrulha do jogo nesse sentido, de mudar sempre, de estar sempre responsável a ajudar a mudar o estado do jogo em determinadas situações. Então, discussão filosófica off, vamos para como, então.
Então, a descrição geral das SBIs, né? Elas acontecem automaticamente, quando certas condições são atingidas. Então, elas não precisam que alguém faça nada, elas acontecem, chega numa condição que elas têm que agir, elas agem. Elas são checadas durante o jogo inteiro, e aí justamente ninguém controla elas, né? Diferente de habilidades desencadeadas e ativadas, que o nosso querido Pedro do Vale vai apresentar mais tarde, fiquem ligados aí, elas não têm nenhuma pessoa que está controlando elas, porque elas são parte, de fato, das regras, né? Múltiplas state-based actions tentando fazer a mesma coisa, né, ao mesmo tempo, podem ser substituídas por um efeito só, de substituição, a gente vai chegar em exemplo sobre isso. E quando uma SBI faz uma permanente, né, sair do campo ao mesmo tempo que outras SBIs vão ser aplicadas, né, na mesma aplicação de SBIs, a última informação conhecida daquela permanente é derivada do estado anterior à aplicação dessas SBIs. A gente também vai chegar no exemplo sobre isso. Elas não se importam com o que acontece durante a resolução de uma mágica habilidade, quase sempre, também vamos ter exceções sobre isso, mas geralmente elas não se importam com o que acontece com a resolução de uma mágica habilidade, elas vão estar se importando com aquele momento, com aquele estado de jogo. Se alguém, então, como é que rola mesmo, né? Se alguém fosse receber prioridade, o jogo checa por condições para realizar SBIs e realiza elas, as que forem aplicáveis, simultaneamente, depois checa de novo. Se não tiver mais nenhuma ação para fazer, habilidades desencadeadas que estão esperando para ir para a pilha vão para a pilha e chega mais uma vez por SBIs, para ver se tem mais alguma coisa para fazer. Finalmente, se não tem novas SBIs para serem aplicadas e as desencadeadas, nenhuma habilidade desencadeada para ir para a pilha, finalmente a pessoa que receber prioridade recebe prioridade. Hoje em dia a gente faz isso de uma maneira já bem automática, né? As coisas já passam muito rápido, mas entre, né, uma habilidade ser colocada na pilha, uma mágica ser colocada numa pilha e alguém receber prioridade, tudo isso acontece. E no Cleanup Step tem uma pequena curiosidade, que geralmente ninguém recebe prioridade, a não ser que aconteça a aplicação de alguma SBA ou de alguma habilidade desencadeada que vá para a pilha. E aí, realmente, a pessoa, a jogadora ativa, recebe prioridade, e aí tem aquela coisa toda normalmente, né? Então, geralmente, no Cleanup Step, que é a última parte do turno, ninguém pode fazer nada, ninguém pode colocar nenhuma mágica na pilha, nenhuma atividade na pilha, habilidade na pilha, a não ser que tenha SBA ou uma desencadeada. Muito bem, vamos dar uma recapitulada. Então, ninguém controla as SBIs, muito importante, elas são parte da regra do jogo. Elas têm uma checagem contínua e aplicam ao mesmo tempo, né, num estado de jogo em que mais de uma vai ser aplicada. Elas acontecem e são checadas sempre antes de alguém receber prioridade. Elas só olham o estado do jogo no momento da checagem, quase sempre. Né? E é isso, nosso recapitulamento aí. Então, vamos lá. O que? Agora a gente vai entrar, vou pedir perdão, vai ficar um pouco maçante, porque a gente vai descrever algumas das SBIs, né? E quais são elas. Não vou falar todas, tem algumas do casual que eu não vou falar, de Arch Enemy, essas coisas assim, vocês podem dar uma olhada depois nas CRs. Senão vai ter mais coisa ainda para falar. Então vamos lá, vamos dividir as SBIs em algumas categorias, tá? Então a primeira categoria é perda de jogo, né? Quando alguém fosse perder o jogo. Então, pessoa com 0 de vida, todo mundo sabe, perde o jogo, como uma SBA. Então, as SBAs fazem as pessoas perderem o jogo também. É mais uma coisa que a gente vê no automático aí, né? É a pessoa que tentou comprar de um Grimório vazio desde a última vez que elas foram checadas, também perde o jogo. Pessoa com 10 ou mais marcadores de veneno, isso aí também é um clássico, né? Quem joga de Infect adora essa SBA, né? É a SBA do Infect. Então, essas são as principais aí da perda de jogo. Então, objetos que estão em zonas que não deviam existir, uma outra categoria, que não deviam estar, né? Deixam de existir. Então, a ficha em qualquer zona sem ser campo de batalha, isso também é um clássico aí, que muita gente, né, acha, a ficha é exilada, né? Aquela coisa que a gente sempre tem aquela discussão, a ficha não é exilada, ela deixa de existir, não sei o que, tal, aquela diferenciação. Tá aí, quem faz isso, SBAs. Então, ficha em qualquer zona, qualquer ficha, né, token, em qualquer zona que não é o campo de batalha, deixa de existir como uma SBA. Uma cópia de uma mágica em qualquer zona sem ser a pilha, também é a mesma coisa. E uma cópia de alguma carta, a gente viu aí o Garth, né, logo antes na imagenzinha dele, cópia de qualquer carta em alguma zona que não é pilha nem o campo de batalha, também deixa de existir. Então, se aquela Black Lotus que você bota com o Garth na hora que você sacrifica ela para gerar mana, ela some. O que mais? Morte de criaturas e morte, entre aspas, de Planeswalkers, né? Porque Planeswalker não morre, não tem o efeito de morte, né? Porque os Death Triggers são para criaturas, mas eu botei morte aí porque eles vão para o cemitério, né? Mesma coisa, só para botar na mesma categoria. Então, criatura com 0 ou menos resistência vai para o cemitério,
como a SBA, não regenera, e a gente vai explicar por quê já assim que eu terminar de falar sobre todas essas dessa categoria. Uma criatura com resistência maior do que 0, mas com dano marcado nela igual ou maior que a resistência dela, ela vai para o cemitério também, mas ela pode ser regenerada. Uma criatura com resistência maior que 0 que levou dano de fontes com toque mortífero desde a última checagem de SBAs. Regenera. Regenera ou não regenera? Né? Por quê? Porque as criaturas que sofrem dano letal, né, que a gente fala, da resistência, com dano marcado igual ou maior à resistência, ou que tomou dano com Death Touch, elas são destruídas, especificamente. Assim, do mesmo jeito que uma cólera destrói criaturas, mas a cólera não deixa regenerar. Então, por isso que as criaturas que iriam para o cemitério como uma SBA, nessas duas ocasiões, podem ser regeneradas. A situação A, a criatura ela vai para o cemitério porque ela está com 0 ou menos de resistência, então ela não é destruída, ela é colocada no cemitério como uma SBA. Então é importante a gente fazer essa distinção, inclusive quando a gente for explicar por que que aquela pessoa que está querendo regenerar o elfinho dele com Exuri, quando ele toma um Black Sun Zenith, por que ele não pode fazer isso. E aí, finalmente, Planeswalkers com 0 de lealdade também vão para o cemitério como uma SBA. Beleza, próxima categoria. Estamos na metade já, gente. Regra das lendas e dos mundos. Né? Famosa regra das lendas, que se alguém controla 2 ou mais permanentes lendárias com o mesmo nome, antigamente tinha uma regra do Planeswalker diferente, mas aí eles fizeram um rework aí, que agora os Planeswalkers também entram nessa categoria, são lendários também. Né? Se alguém controla 2 ou mais permanentes lendários com o mesmo nome, escolhe uma para ficar no campo e o resto vai para os cemitérios. Muito importante aí também, gente, sempre que for falar de ir para o cemitério, tanto na categoria das criaturas, enfim, tudo que eu falar que vai para o cemitério, é para o cemitério das pessoas que são donas das cartas, que estão indo para o cemitério, sempre. SBA não quer saber de brincadeirinha, de ficar trocando coisa, ela quer resolver e organizar o jogo. Então ela vai pegar a criatura que está no cemitério com ela, né, o Planeswalker, ou a criatura lendária por causa da regra da lenda, e vai botar no cemitério da pessoa que é dona da carta. Ela não quer misturar carta, essa coisa de controle, não sei o que, não é com ela. A SBA bota, resolve do jeito prático. Tá? E tem a regra dos mundos, que é muito pouco usada hoje em dia, mas 2 ou mais permanentes com o supertipo, né, mundo, que estejam em campo. Quando isso acontece, todas, menos a que tem o supertipo há menos tempo, vão para os cemitérios. Se tiver empate, se tiver entrado mais de um ao mesmo tempo, vai todo mundo para o cemitério e é isso aí, não quer bagunça, SBA e resolve logo o negócio. Finalmente, objetos anexados ilegalmente. Então aí agora a gente entra nas auras anexadas a objetos e pessoas ilegalmente, ou auras não anexadas que vão para o cemitério. Então a aura está anexada uma criatura, recebe proteção, sei lá, a criatura recebe proteção. Uma aura azul, a criatura recebe proteção contra o azul. Bum, a aura vai para o cemitério. Né? Uma aura que por algum motivo é desanexada, ficou em campo, não vai ficar ali sobrando em campo, ela vai para o cemitério. Né? Equipamentos ou fortificações anexadas a permanente ou pessoas ilegalmente são desanexados, mas permanecem em campo porque são equipamentos e fortificações, é previsto que eles entram em campo antes de serem anexados, então eles podem ficar em campo depois que são desanexados. E criaturas que estão anexadas a objetos ou pessoas, mesmo que elas sejam auras, enfim, que elas poderiam estar anexadas, elas são desanexadas, mas permanecem em campo porque são criaturas, então elas conseguem ficar em campo. E o mesmo ocorre para qualquer outra permanente que não for aura, equipamento ou fortificação que esteja anexada a alguém ou algum objeto, são desanexadas e ficam em campo. Agora temos marcadores, também um clássico, Se uma permanente tem marcadores mais um, menos um, são removidos N marcadores de ambos os tipos, onde N é a menor quantidade, Então, só para ficar mais prático, tem 2 mais um e 3 menos um. Então, tira 2 de cada e aí fica só com 1 menos um. É isso que essa regra quer dizer, Das SBAs também dão uma limpada nos marcadores para não ficar aquela coisa, a criatura tem 5 marcadores mais um, 6 menos um. No final, na verdade, ela só tem menos um. Uma permanente com habilidade que a impede de receber mais do que N marcadores de um tipo e tem mais do que N marcadores daquele tipo, são removidos marcadores igual à diferença. Então, sei lá, tem criaturas que podem ter mais de tantos marcadores, você também tem vezes que você bota, tem habilidades que, por exemplo, as pessoas não podem receber marcadores de infect, essas coisas assim, criaturas não podem, acho que é a Melira, acho que faz isso, não lembro agora. Então, você não consegue botar, e aí se tinha na hora que recebe essa habilidade, você remove os marcadores. Dungeons and Sagas, são
nosso item 7. Então, se o número de marcadores de uma saga é maior ou igual ao número do seu capítulo final, e não é fonte de uma habilidade desencadeada que ainda não deixou a pilha, ou seja, aquela habilidade última lá da saga ainda está para resolver, né? Enquanto ela está para resolver, a saga está em campo. Depois que resolve ou sai da pilha de alguma maneira aquela última habilidade, a pessoa que controla a saga sacrifica a saga. É importante, tá? Especificamente sacrifica, não é uma SBA que chega e recolhe para o cemitério. A pessoa sacrifica aquela saga. Então, se tem alguma coisa que especificamente sobre sacrifício, vai ver essa parte também. E aí, com dungeon, né, como a dungeon não está em campo, né, se o indicador de aventura de uma dungeon está na última sala, né, e de novo, não é fonte de uma habilidade de sala que desencadeou, mas não deixou a pilha, ou seja, aquela habilidade ainda está lá para resolver, né, quando resolve, tal, sai da pilha, a pessoa que é dona da carta de dungeon remove ela do jogo. E tem o Commander, né, que vai ser a variante casual que eu vou falar, porque é mais popular, né, das casuais e que eu gosto muito. Então, se uma pessoa recebe 21 ou mais de dano de combate no Commander específico, né, tem que ser de um mesmo comandante, né, perde o jogo. E se uma carta de comandante, né, um comandante está no cemitério ou no exílio, né, em algum cemitério qualquer, não precisa nem ser o seu, se ele for parar lá de algum jeito para algum outro cemitério, de alguma maneira misteriosa, e aquele objeto foi colocado lá desde a última checagem de SPAs, a pessoa que é dona daquela carta pode colocar na zona de comando. Antigamente era um efeito de substituição, né, que se fosse voltar para o Grimório, para a mão, né, para o cemitério ou para o exílio, era tudo junto, você podia substituir a zona de comando. Agora separaram aquele substituto que volta para substituir para a zona de comando, separaram que ele vai para o cemitério, antigamente ele não ia, né, por causa do efeito de substituição, agora vai para o cemitério ou para o exílio, e aí depois você coloca como uma SBA na zona de comando. Isso mudou algumas coisas, porque tem, né, coisa de galerinha que gosta de aristocratas, essa coisa assim, ficou bem feliz com essa mudança. Mas então, só para a gente deixar claro que agora isso é uma SBA. Tá? Então, ufa, finalmente vimos todas as categorias aqui, vamos recapitular, então, né, a parte do quê? Então, perda de jogo, lembrando, né, 0 de vida, marcador de veneno, aquelas coisas, sempre que alguém for perder o jogo é por causa de uma SBA. Então, próxima vez que você for reclamar que você zicou, que você, né, flodou, você pode fazer uma reclamação mais elegante na hora que você perdeu o jogo, falar malditas SBAs que me fizeram perder esse jogo. Objetos que estão em zona errada, ficha, cópia de carta, cópia de mágica, né, também deixam de existir. Morte de criaturas, entre aspas, morte de Planeswalker, 0 resistência, dano letal, regra das lendas e dos mundos, né? Aquela coisa também já que a gente já está careca de saber. Objetos anexados ilegalmente, auras, enfim, coisas que eram para ser auras, mas são outras coisas juntas, enfim. Pode ser 21 de dano do seu comandante também, é um comandante específico. Se alguém roubar seu comandante e te espancar, você também perde o jogo. Uma coisa bem interessante. Mas não é muito legal para quem é dono daquele comandante, né? Marcadores mais um, menos um, marcadores de algum outro tipo que não podem ser colocados naquela criatura. Dungeons e sites, né, quando chegam no final, quando chegam no último capítulo. Curiosidade, né, que a Blood Moon mata a Ozai Saga por causa disso, né, porque a Ozai Saga perde todas as habilidades, então ela fica como se o último capítulo dela fosse 0, e aí por causa disso ela é sacrificada pela pessoa controladora, porque a SBA olha e fala, peraí, já passamos do número de capítulos dela, ela tem que ser sacrificada. Commander, né? 21 de dano de Commander, e aquela coisa da SBA para voltar para o cemitério, para se tirar do cemitério para a zona de comando. Bom, vamos agora para alguns exemplozinhos marotos, tá? Vamos começar fácil, aquele classicão do Gideon Backplate. A pessoa A baixou o Gideon, né, no turno dela, fez mais um, com 5 de lealdade e tal. Sua B tem um Acelerac em campo. Eu estou falando A e B ao invés de A e N, sei lá o quê, porque vai ter cenários com mais de 2 pessoas, tá, gente? Então, A vai ser sempre a pessoa ativa no turno, mas as outras vão ser pessoas que estão no jogo também. Então, voltou pro turno da pessoa A. Pô, vou atacar aqui com o meu Gideon 4/4, soldado indestrutível, quem não Planeswalker. E aí, a pessoa B bloqueia com a Acelerac. O que acontece? Podem responder aí no chat que eu estou olhando
chat aqui do Discord. Ninguém? Essa é tranquilinha, essa é fácil. Vou repetir. Pessoa A baixou o Gideon Blackblade, fez mais um, beleza, ficou com 5 de lealdade. Pessoa B tinha um Acerak em campo, passou o turno, voltou o turno para ela. Agora o Gideon, né, no turno dela é uma criatura, mas já está sob controle dela desde o último upkeep, então pode bater. Ela ataca com o Gideon, pessoa B bloqueia com a Acerak. Agora, se o dano não fosse prevenido, porque o Gustavo falou, mas ele não é destruído porque tem indestrutível. Então ele toma 5 de dano no Acerak. O que acontece? Se não fosse prevenido. Ele perde lealdade, né? Exatamente. Dano em Planeswalker, gente, não importa se Planeswalker é criatura ou não, causa perda de lealdade. Então, se o dano não fosse prevenido, ele toma 4 de dano marcado, ele fica com 5 de dano marcado como criatura, mas ele é indestrutível, então essa SPA ia olhar para ele e falar, bom, dane-se, você é indestrutível. Mas ele ia olhar e falar, peraí, você ainda é um Planeswalker. E você está com 0 de lealdade. Portanto, você vai para o cemitério. E deixa eu fazer uma pergunta bônus aqui. E se tem alguma coisa que desencadeia com morte de criatura? Tá valendo nesse caso? Tá valendo, né? Porque o Gideon era uma criatura quando foi para o cemitério. Viu aí a morte de Planeswalker sendo uma morte verdadeira? Viu? Às vezes acontece. Beleza. Então, já que vocês já deram um spoiler aí do próximo exemplo, vamos para o próximo exemplo. A pessoa ataca com o Sarkhan, fez mais um já no outro turno, ataca com o Sarkhan, mas ele se esqueceu que ele estava enfrentando o colecionador de Deadly Recluse que temos aqui, que estava com 5 Deadly Recluse em campo e bloqueou com todas elas. O Sarkhan. Sarkhan que está com, vamos dizer que está com 5 de lealdade. E aí? O que acontece? Nesse caso aqui do Sarkhan. Só digitando. A própria carta já dá um spoilerzinho, né? Mas ele, como ele vira uma criatura e ele não continua sendo Planeswalker pelo próprio texto da carta, ele não vai perder lealdade com esse dano. Então essa é a grande diferença do Sarkhan para aquele Gideon, que um continua sendo Planeswalker, o outro não. Né? Então, beleza. Exemplozinho mole, né? Estão vendo que a galera tá afiada. Bom, vamos lá. O pessoal tem o Psychosis Scroller, bem coisinha de Commander mesmo esse exemplo. O cara tá jogando lá de Live Mizzet, a pessoa tá jogando de Mizzet, Psychosis Scroller no campo, faz uma Wheel of Fortune, e aí ela descarta a mão, compra 7 cartas. Né? E o poder de resistência do Psychosis Scroller é igual ao número de cartas que você tem na mão. E aí? O que acontece? Ele não morre. Né? Bem lembrado aí pelo Marcelo, as SPAs vão olhar só na hora que terminar de resolver a mágica e vão ver que o Psychosis Scroller está 7/7. E então, tranquilo, não tem nada para fazer. Né? E agora? O pessoal tem 2 cartas no Grimório. Ela joga Conjura Brainstorm, compra 3, bota 2 de volta no topo. O que acontece? Exatamente, a pessoa perde o jogo. Então, aquela coisa, a SBAC só olha o estado atual. Mas não é. Né? Tem SBAs como essa, principalmente, né, que falam especificamente. Se a pessoa tentou comprar desde que essas SBAs foram checadas pela última vez em um Grimório vazio, ela perde o jogo. Então, tem algumas SBAs, essa e acho que a do Commander, são as duas que eu lembro agora de cabeça, assim, que olham para trás e falam, peraí, aconteceu alguma coisa ali, desde a última vez que a gente checou, que é para eu fazer uma coisa agora. Né?
Então, elas, em geral, vão olhar só o estado atual, né? Inclusive, essa é a SBA que faz a pessoa perder o jogo, comprar de memória vazio, também respeita o timing, né, de espera resolver mais, que ela fala, não, pode resolver, amiguinho, compra aí suas 3 que você não vai conseguir comprar, bota 2 no topo, isso, agora fez, beleza, agora perdeu o jogo, parabéns. Né? Então, ela espera também isso, né, as coisas acontecerem para ver se vai ou não alguém perder o jogo ou fazer alguma coisa. Né? Então, tem algumas SBAs que vão olhar para trás, né? Mas, em geral, elas estão sempre olhando o estado atual do jogo para ver se elas têm que tomar alguma ação. Bom, tudo isso, por enquanto, está muito fácil, né? Vamos começar a complicar um pouquinho. Vamos lá. Pessoa A, né, atacou com Tarmogoyf, aquele matchup de Modern legalzão, aquele UR, né? O novo Modern versus o antigo Modern. O Jundis contra aquele UR. A pessoa atacou com o Tarmogoyf, ela já tem uma Liliana no cemitério, que a pessoa que está jogando de UR já deu uma resolvida. Aí a pessoa que está com a Fetch em campo, estoura a Fetch para pegar uma montanha, uma dual, e joga o Lightning Bolt no Tarmogoyf. Esse exemplo é um clássico. Então, quem já sabe, deixa a galera aí que não sabe resolver. E aí? Tacou o Lightning, deu 3 de dano no Tarmogoyf. Tarmogoyf estava, na hora que dá o dano, estava o quê? Quanto que estava? 2/3? Tinha uma Fetch, uma Liliana. O Brainstorm, a pessoa perde o jogo, sim, porque ela tentou comprar de um Grimório vazio, desde que as SPAs foram checadas pela última vez. Tarmogoyf tomou dano, estava 2/3, realmente. E aí, o Tarmogoyf morreu ou não morreu? Todo mundo já viu esse exemplo, por isso que ninguém está falando? Pode deixar que tem um exemplo que eu inventei, então esse eu acho que ninguém viu. Bom, então todo mundo já sabe, né? Bolt vai terminar de resolver, quando termina de resolver vai para o cemitério, e aí sim alguém iria receber prioridade, e aí sim as SBAs checam, mas aí o Bolt já está no cemitério, resistência da UF já é 4, ele tem 3 de dano marcado, portanto não vai para o cemitério, não é destruído, né, pelo dano do Lightning Bolt. Bom, vamos nessa agora então. O pessoal controla um Zombie Army que está 2/2, só tem um Zombie Army em campo. E ela quer conjurar Enter the God Eternal. Só tá afim de ganhar uma vida e milar alguém. Então ela vai ter que conjurar dando alvo no próprio exército. O que acontece? Ela dá 4 de dano no exército. E aí? Quanto de vida ela ganha? O exército vai pro cemitério? Exatamente. Ela vai dar dano no exército, vai ficar com 4 de dano marcado, 2/2. Vai ganhar 4 de vida. Alguém, ou ela, ou o oponente que ela escolher, vai milar 4. E depois ela vai botar 4 marcadores no exército que ela já controla. E aí vai ficar 6/6 com 4 de dano marcado. Segue o baile, né? Tranquila essa também. Beleza. E essa aqui? Essa aqui já começa a entrar nas que eu inventei. Então a pessoa B está com 4 de vida e controlando um Anjo de Platina. A pessoa A chega e conjura um Comet Storm para x igual a 4 com o Multikicker 1. Então ela dá alvo no Anjo de Platina e na pessoa. Né? Então dá 4 de dano na pessoa e no Anjo de Platina. Só que a pessoa B controla um Elden Jar. Provavelmente ela vai sacrificar o Elden Jar para dar Regenerate no Anjo de Platina. O que acontece? Sim, vai estar o anjo com 4 de dano marcado, a pessoa com 0 de vida e o efeito de substituição do Elden Jar para substituir. E aí? Exatamente. 0 de vida, anjo vivo, né? Porque foi regenerado, vira aquela coisa do Regenerate. Beleza. Tranquila essa, né? E essa aqui? Vamos lá, agora tem 3 pessoas. Vamos lá. Pessoa A é a pessoa jogadora ativa, então ela está atacando. Resolveu atacar a pessoa C, que por algum motivo resolveu atacar a pessoa C, que tem um Aggressive 8/8 para bloquear ali. Mas beleza, atacou com o Bloodseeker dela.
Mammoth bloqueia, né? E aí, antes de chegar no dano, né, ela olha e fala, pô, peraí, tem uma pessoa ali que está com 4 de vida e o seu anjo de platina. Vou jogar um Comet Storm aqui maroto e vou fazer um grande salseiro aqui. Joga um Comet Storm, então, com Kicker 2, dá 4 de dano na pessoa que tem um anjo de platina, dá 4 de dano no anjo de platina, dá 4 de dano no Mammoth. A pergunta é, o que acontece agora? Será que o Bloodseeker dele vai sobreviver? Morre o cara e o anjo. Mas ele morre antes do anjo morrer. Não, mas se o anjo está em campo e a pessoa está com 0 de vida, ela não perde o jogo. O anjo sai de jogo. Se alguém perde, gente, as permanentes, as cartas dela saem de jogo com ela, tá? Elas não vão para uma zona específica, elas saem de jogo. Só lembrando. Agora eu sabia que ia ter polêmica, porque esse aí foi eu que inventei, esse exemplo. Tá. Não morre. Vamos então por parte, tá? 4 de dano é marcado no anjo, 4 de dano é dado na pessoa que fica com 0 de vida, pessoa B, 4 de dano é marcado no mamute. Beleza. Terminou de resolver Comet Storm. Receberia prioridade, de novo, a pessoa A, que a pessoa ativa no turno, não tem mais nenhuma coisa na pilha. E aí o que acontece? As SBAs vêm um anjo de platina 4/4 com 4 de dano marcado. Uma pessoa com 0 de vida. A pessoa com 0 de vida não pode perder o jogo porque o anjo de platina está em jogo. O que as SBAs vão fazer? Elas vão olhar a criatura, vão destruir o anjo de platina, porque ele está com 4 de dano marcado, a pessoa B não perdeu o jogo. Anjo de platina foi para o cemitério, desencadeia a habilidade do Bloodseeker. Ela vai entrar na pilha agora? Não, ainda não. Nosso amigo Pedro Vale, mais uma vez, fiquem aí, porque vai ter a palestra dele sobre desencadeadas e ativadas, mas ela não entra na pilha ainda, mas ela desencadeou, porque a criatura foi para o cemitério. O que acontece? As SBS só param de checar quando não tem mais nada para fazer. Tem coisa para fazer? Tem. A pessoa está com 0 de vida ainda, e o anjo de platina está no cemitério agora, ele não está mais em campo. Porque as SBAs, você está com 0 de vida, é um estado constante, quando você tem um anjo de platina, que está querendo fazer você perder o jogo. Você só não perde por causa dos anjos de platina, mas as SBAs estão ali, estão de olho, estão falando, ó, tá com 0 de vida, hein? Tá com 0 de vida, hein? Fica ligado, hein? Esse anjo de platina aí, hein, maluco? Se perder, já sabe, hein? Então, agora que o anjo de platina está no cemitério, as SBAs checam mais uma vez, então tem a segunda checagem de SBA, vem uma pessoa com 0 de vida, ele perde o jogo. E aí o anjo de platina sai de jogo, junto com a pessoa que perde o jogo. Beleza, mas agora, checa de novo, fala, bom, o Mamute está com 8 de resistência, 4 de dano marcado, não tem nada a fazer com ele, show de bola. Aí Bloodseeker fala, não, peraí, mas é a minha habilidade aqui, cara, morreu o anjo. O anjo saiu de jogo, mas antes de sair de jogo ele morre. Então a habilidade dele entra na pilha, resolve, agora ele é um 4/1 com First Strike, e aí, amiguinho, já tinha 4 de dano marcado no Mamute, mais 4 de dano do Bloodseeker, First Strike, lembrando, né? Ele vai dar o dano antes do Mamute conseguir dar o dano de volta. Morre o Mamute, Bloodseeker fica vivo. A jogada genial aí da pessoa A, meus parabéns pela jogada de mestre, ainda matou uma outra pessoa que não estava nem envolvida no combate e enganou a pessoa C achando que um 2/1 nunca mataria o 8/8. Então, gente, esse exemplo para lembrar a gente de que as SBAs elas checam constantemente até que não tenha mais nenhuma coisa para fazer. Então, ela checa primeiro, bota o anjo de platina, quer dizer, bota o anjo de platina não, destrói o anjo de platina, né? Depois checa de novo e vê uma pessoa com 0 de vida e que agora pode perder o jogo porque o anjo de platina não está mais em campo. E aí a pessoa perde o jogo, e aí finalmente, sim, depois que não tem mais nada para ser feito com as SBAs, é que elas deixam a habilidade de ir para a pilha, e aí checam de novo, e aí tem a passagem de prioridade. Né? Então, esse exemplo é para lembrar a gente que elas
podem ter coisas que vão ser feitas em mais de uma checagem. Não necessariamente uma checagem das SPAs vai resolver tudo que tem que resolver. Esse exemplo para lembrar a gente disso. Beleza. Agora vamos para esse aqui. Esse aqui também é um clássico, né? Temos uma pessoa B com Elvis, encantado com a agente Fly. E aí, a pessoa A tem o Liquid Metal Coat, March of the Machines, olha e fala, pô, não tô afim de deixar tomar um daninho desse elfo voador aí. E a pessoa fazer um Venture into the Dungeon ali, tá na última room ali do Mad Mage, vai fazer um monte de coisa. Então, pô, vou fazer o seguinte, vou transformar a aura de Fly dele num artefato. Ela ativa, então, o Liquid Metal Coat e dá alvo no Fly. O que acontece? O Fly desanexa, porque ele não é mais uma aura. Então, desculpa, aqui tem uma outra regra eu não lembro se é na parte de camadas, mas não, acho que não. Tem uma outra regra aqui que a gente não falou. Quando adiciona-se tipo criatura artefato, especificamente, tá? Ele não substitui os outros tipos, ele entra em adição. Tá? Não sei por que, enfim, mas tem uma regra, não lembro agora qual é a regra, não lembro se é no começo, na regra no começo. Ele não substitui os tipos. Eu acho que não é na regra de camadas, não. Quem lembrar aí, depois pode falar. Mas eu acho que é na parte do começo que fala dos tipos, enfim. Então o Fly ainda é uma aura, tá? Mas ele vira um artefato, uma aura, e aí vira uma criatura por causa do March of the Machines. Beleza. Então criaturas não podem anexar criaturas. Uhum. Beleza. Criatura não pode... Exatamente. Muito bem, Marcelo lembrou da outra parte. Tá, gente? SBAs vão checar, vão ver uma criatura anexada numa criatura, vão falar, peraí, não, calma aí. Aqui não é bagunça, não. Tá? Vamos soltar aí. E aí Fly é desanexada e fica em campo, porque é uma criatura. Beleza, mas o que a gente acabou de ver? As SBAs só param de agir quando não há mais nada a ser feito. Checou uma vez, Fly é uma criatura, desanexa. Legal. Vamos checar de novo para ver. Opa, tem uma aura, Fly é aura ainda. E essa aura não está encantando ninguém. Então, essa aura tem que ir para o cemitério. E aí Fly vai na segunda checagem de SPAs no cemitério, por causa disso. Então, mais um exemplo aí para a gente lembrar que não adianta olhar uma vez só e resolver tudo. Tem coisas que acontecem em parte, porque as SBAs estão sempre checando. Então, bem lembrado aí pelo Marcelo. Checa uma vez, desanexa, checa outra vez, cemitério. Show de bola. Esse aqui é o exemplo clássico. Esse exemplo, inclusive, está na ICR, tá? Então, esse aí, quem decorou o ICR vai saber. Né? Pessoa B controla um Lich's Mirror, está com 2 de vida, uma carta no Grimório 7 na mão. Uma situação dramática para a pessoa B. A pessoa A chega e fala, vou dar uma zoada, uma gastada aqui, vou fazer a pessoa... Vou humilhar. Conjura um Signing Blood e dá alvo na pessoa B. O que acontece? Só digitando aí. Lich Mirror tá dando para ler, gente? Fala, né? É uma carta que fala que se você fosse perder o jogo, ao invés disso, você embaralha a sua mão, seu cemitério, todas as permanências que você
possui, não controla, possui, no seu Grimório, compra 7 cartas e sua vida vai para 20. E aí, o que acontece? A pessoa estava com 2. Vamos por partes, então, pessoal. Ó, a pessoa tem um Mirror, está com 2 de vida, uma carta no Grimório. Então, tem que resolver Shining Blood. Certo? Então, ela vai comprar 2 cartas, não consegue comprar 2 cartas, compra uma só, perde 2 de vida. Então, fica com 0 de vida, 0 cartas no Grimório, tentou comprar uma carta no Grimório vazio. Resolveu Shining Blood vai para o cemitério. Quem ia receber prioridade? Pessoa A. Mas antes disso, estamos na palestra de SBAs, as SBAs vão checar. O que elas olham? O que elas veem? Elas veem alguém com 0 de vida que tentou comprar uma carta do Grimório vazio. Desde a última vez que checaram. Ó, não, vamos lá de novo, hein? Ó, resolve Shining Blood. Então a pessoa compra 2 cartas, na verdade vai comprar uma, né? Vai tentar comprar uma outra do Grimório vazio, perde 2 de vida, ficou com 0. Resolveu. Tá? Lich Mirror não fez nada ainda. Não teve perda de jogo ainda. Lich Mirror não fez nada. Terminou de resolver Shining Blood. Shining Blood foi pro cemitério. Agora alguém ia receber prioridade. Mas antes de alguém receber prioridade, as SBAs são checadas. E elas olham alguém que está com 0 de vida e que tentou comprar um Grimório vazio. E aí? Marcelo está on fire. Exatamente. Lembra que eu falei lá atrás? Se várias SBAs vão tentar fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, um único efeito de substituição é capaz de substituir todos. Então, as SBAs olham alguém com 0 de vida e que tentou comprar no Grimório vazio e fala, você tem que perder. Aí o Lich Mirror fala, não, calma aí. Se a pessoa fosse perder, ao invés disso, ela vai embaralhar a mão, o cemitério, todas as permanentes, o Grimório, e vai comprar 7 cartas. E aí vai ficar com 20 de vida. A pessoa tinha 7 na mão, tem o Lich Mirror. Por que o Lich Mirror não lupa? Alguém perguntou aí. Porque ele é embaralhado também. Porque ele é uma permanente que a pessoa possui. Quer dizer, a não ser que, né, ele esteja, a não ser que você tenha roubado o Lich Mirror de alguém. Aí o negócio fica um pouco mais complicado. Mas aqui o Lich Mirror é da pessoa B, tá? Então, ele é embaralhado também. Porque ele é uma permanente que a pessoa possui. Ele é embaralhado junto. Então, ele não faz um loop nesse caso. Mas, de qualquer maneira, a pessoa tem 7 cartas na mão, uma no Grimório que ela comprou, ficou com 8, então vai embaralhar junto com o Lich Mirror, vai comprar 7, pelo menos 2 cartas no Grimório ela vai ficar e vai ficar com 20 de vida. Se você controla de outra pessoa, aí você vai fazer tudo e vai ficar com o Lich Mirror ainda em campo. Porque ele não é uma permanente que você possui. É uma coisa muito louca. Realmente, se você der eu esqueci qual é o nome daquela que você pega um artefato no Grimório de alguém e bota em campo. Esqueci o nome daquela carta, uma carta azul, custa 5. Que é que nem o Bribery, que o Bribery é de criatura, tem uma que é de artefato, esqueci o nome. Talvez seja Acquire. Aí a coisa fica louca, tá? Mas nesse caso, não. Se a pessoa não tivesse 7, se a pessoa tivesse com 3 cartas na mão, nesse exemplo aqui, o que ia acontecer? Se tivesse 3 cartas na mão ao invés de 7. Não joga com o Lich Mirror no Commander. Se você joga com o Lich Mirror no Commander, tem alguma destruição de artefato no seu deck. Então, se a pessoa tem 3 cartas aqui, ela ia perder o jogo, mesma coisa, voltando, acabou o Shining Blood, ia perder o jogo, embaralha a mão, as 3, né? A uma que ela comprou, 4, mais uma com o Lich Mirror no Grimório, compra 7, fica com 20 de vida, Lich Mirror não está mais em campo, SBAs olha para ela e fala,
Agora eu quero ver, amiguinho. Você tentou comprar 2 vezes com o Grimório vazio. E aí perde o jogo. Enfim, vamos para o último exemplo, porque já está acabando o tempo aqui. Um exemplo também que eu gosto muito, que quando eu estava aprendendo ainda sobre as regras do Magic, foi um exemplo que eu gostei bastante. Vamos lá, pessoa B controla Mikaels e Adaptive Shimmer. Tá, Adaptive Shimmer tá com 3 marcadores, normal, entrou em campo, beleza. 3/3. E aí a pessoa A conjura Black Sun Zenith. Curiosidade aqui, contanto que X seja 3 ou mais, não importa qual o valor de X. Tá? Vamos dizer que é 3, tá? Conjurou 3. Botou 3 marcadores -1/-1 em cada criatura. Adaptive, então, recebe 3 -1/-1. Mikaels recebe 3 -1/-1. O que acontece? Lembrando que Mikaels dá Undying para todas as criaturas que você controla, todas as outras, né, criaturas que você controla que não são humanas. Tem mais um. Tá bom, pode ser 4 marcadores, é verdade. Desculpa, 4 marcadores. Não, 3. Esqueci do mais um do Mikaels. Fica 0/0, morre Trigo Undying. PDSBAs tiram marcadores opostos. Morre inseto e volta com o marcador. Morre de cadeia Undying. Beleza. Vamos lá. Adaptive Shimmer está com 3 marcadores e mais um do Mikaels. Ele recebe 4. -1/-1. Fica 0/0. E aí as SBAs olham o quê? Uma criatura 0/0, né? E 3 marcadores -1/-1. E 4 marcadores -1/-1 e 3 marcadores +1/+1. E aí, ela volta ou não volta? Teve gente que falou que volta e gente que falou que não volta. Qual é a parada? Você tem 3 marcadores +1/+1 e 4 marcadores -1/-1, então você tem que tirar 3 marcadores de cada tipo. Só que a criatura está 0/0. Então, lembrando lá no começo, que as SPAs aplicam ao mesmo tempo. Então, ela vai para o cemitério ao mesmo tempo que os marcadores seriam retirados dela. Então, a última informação que o jogo tem dela é que ela tinha 3 marcadores +1/+1, 4 marcadores -1/-1, quando ela foi para o cemitério. E aí, por causa disso, como ela tinha pelo menos um marcador +1/+1, Undying não devolve ela para o jogo. Esse foi o exemplo que mais me bugou quando eu fui estudar SPAs. Quando você tem esse tipo de situação, geralmente é bem contraintuitivo. Então, eu também errei quando eu vi esse exemplo pela primeira vez, tá? Não se sintam mal. Eu também olhei e falei, vai voltar, porque vai tirar os marcadores. Eu lembro de todas as SBAs, eu lembro de uma SBA que faz isso. Mas elas aplicam ao mesmo tempo. E aí, quando uma SBA tira uma permanente do campo ao mesmo tempo que outras SBAs vão ser realizadas, a última informação conhecida daquela criatura é, na verdade, do estado de jogo antes das SBAs serem aplicadas. Ficou claro para todo mundo? Estamos aí chegando no final do nosso tempo. Acho que então ficou claro, né? Esse exemplo. Espera, tem um pessoal digitando aí para ver o que está rolando. Show. Less known information, sim. Nesse caso, é uma regra específica das SBAs, uma parte específica das SBAs, que fala, eu não lembro qual era, 704 ponto alguma coisa, que fala especificamente sobre isso. E se SBAs vão né, mover uma criatura de zona ao mesmo tempo que outras SBAs vão ser aplicadas,
a última informação conhecida é aquela antes de aplicarem as SPIs, do estado do jogo antes. Gente, pelo amor de Deus, a gente está aqui justamente para aprender e a gente também aprende errando. A gente vai errar dando call num torneio, então errar aqui na conferência é o melhor lugar para errar, que é onde a gente vai aprender. Então, esse foi o último exemplo. Muito obrigado a todo mundo aí que participou. Qualquer dúvida sobre alguma coisa, podem falar agora, alguma parte da apresentação que vocês gostariam que voltasse. Acho que a gente tem uns 2 minutos, talvez ainda, não sei, Savério. Diz pra gente aí como é que tá. Encerrar nosso tempo, Fran. Encerrou? Bom. Encerrou. Então, gente, é isso. Infelizmente não deu para tirar nenhuma dúvida agora no final, mas acho que ficou claro para todo mundo, né? Sempre lembrar da checagem contínua das SBIs, porque às vezes vai ter uma coisa que vai checar, e aí, por causa disso, a próxima checagem vai mudar, né? Lembrar essa regrinha da criatura e tal. Acho que essas são as principais, assim. Quem tiver curiosidade de olhar as outras SBIs de formatos casuais, são poucas. Tem coisa do Plan Chase, de plano, de Arch Enemy com os esquemas, e as variações de Two-Headed Giants, que viram, ao invés de 10 marcadores, 15 marcadores de veneno, mas é a mesma coisa, né? Então, enfim. Muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida aí, quiser falar comigo, pode chamar no PVT aí. Tamo junto.